Ele foi apenas dar uma volta no parque para tentar organizar a cabeça. Mas, no meio das risadas das crianças e do barulho comum de um fim de tarde, algo fez o tempo parar. À distância, ele reconheceu o rosto que tentou esquecer. AX. O coração apertou. Mas não foi isso que o fez perder o ar. Ao lado dela, duas crianças absolutamente idênticas corriam em sua direção. O mesmo olhar, o mesmo jeito, uma semelhança impossível de ignorar. Naquele instante, uma sensação gelada atravessou seu corpo, como se uma parte do passado tivesse sido cuidadosamente escondida, esperando o momento certo para aparecer. Ele percebeu que aquela cena não era um acaso. Era o começo de algo que reabria feridas antigas e apontava para uma verdade que, quando viesse à tona, mudaria tudo para sempre. Mas a pergunta que ecoava na mente dele era simples. Por que essa verdade só apareceu agora? O parque estava cheio naquela tarde, mas ele caminhava como se estivesse sozinho. Os passos lentos, o olhar perdido, o peso de quem carrega pensamentos demais para um dia comum. O barulho das crianças brincando, o riso distante de casais sentados nos bancos, o vento leve balançando as árvores, tudo parecia seguir normalmente, menos dentro dele. Fazia meses que a vida tinha entrado em um modo automático. Acordar cedo, trabalhar demais, voltar para um apartamento silencioso demais. Nenhuma mensagem esperando. Nenhuma voz perguntando como foi o dia. Apenas o som da própria respiração e a sensação constante de que algo tinha ficado para trás. Ele vinha ao parque quase todos os dias depois do trabalho. Não porque gostasse especialmente dali, mas porque precisava caminhar. Precisava cansar o corpo para tentar calar a mente. Às vezes funcionava, às vezes não. Enquanto andava, pensava nela. Não queria, mas pensava. Clarissa sempre aparecia nos pensamentos sem pedir licença. No giro como franzia testa quando ficava nervosa. No sorriso rápido, quase tímido, quando era pega de surpresa. Na forma como dizia que estava tudo bem, mesmo quando claramente não estava. O fim tinha sido silencioso demais para algo que um dia foi tão intenso. Sem grandes brigas, sem gritos. Apenas um desgaste lento, palavras não ditas, olhares que já não se encontravam. Um dia, ela fez as malas. Disse que precisava de espaço. Disse que precisava se reencontrar. Ele acreditou. Ou fingiu acreditar. Desde então, tudo dentro dele parecia incompleto. Ele parou perto de uma árvore grande, apoiou as mãos nos bolsos do casaco e observou o movimento. Crianças corriam atrás de uma bola, um senhor alimentava pombos, uma mãe tentava convencer o filho pequeno a calçar o tênis. Cenas simples. Jimenez, vida seguindo em frente. Foi então que algo chamou sua atenção. Primeiro, não foi o rosto, foi o gesto. Um jeito específico de inclinar o corpo ao se abaixar. Um movimento que ele conhecia melhor do que gostaria de admitir. O coração deu um salto estranho, quase como um reflexo antigo. Ele ergueu o olhar. Ela estava ali. Por um segundo, ele achou que fosse imaginação. O cérebro pregando uma peça cruel, misturando lembranças com realidade. Mas não. Era real. Clarissa estava ali, a poucos metros, parada perto do parquinho. O tempo pareceu desacelerar. O cabelo estava um pouco mais curto. O rosto, mais cansado. Mas era ela. O mesmo olhar. A mesma presença que, mesmo depois de tudo, ainda tinha o poder de bagunçar tudo dentro dele. O primeiro impulso foi virar o rosto, ir embora, fingir que não viu, que aquele encontro nunca aconteceu. Mas o corpo não obedeceu. Ele ficou ali, imóvel, observando. Clarissa Soria. Um sorriso aberto, diferente daquele que ela costumava ter nos últimos tempos juntos. Havia algo leve ali, algo vivo. E então ele percebeu que ela não estava sozinha. Duas crianças corriam ao redor dela, rindo alto, disputando quem chegava primeiro no escorregador. Duas, da mesma altura, do mesmo jeito de correr, do mesmo cabelo, o mesmo rosto. Ele sentiu o estômago revirar. Os meninos pararam por um instante, olharam para Clarissa quase ao mesmo tempo, como se compartilhassem o mesmo pensamento. Ela respondeu com um olhar firme, carinhoso, daqueles que só quem cuida entende. Um gesto simples, mas carregado de intimidade.
Ele piscou várias vezes, tentando organizar o que estava vendo. Gêmeos. A palavra atravessou sua mente como um choque elétrico. Não era apenas o fato de ela ter filhos. Era a semelhança gritante entre eles. Algo no formato do rosto, no olhar curioso, na expressão concentrada enquanto observavam o mundo ao redor. Uma sensação estranha começou a subir pelo peito dele. Um frio lento, desconfortável, como se algo muito antigo tivesse sido tocado sem aviso. Ele tentou racionalizar. Não seja ridículo, pensou. O mundo está cheio de crianças parecidas. Mas o coração não acompanhava a lógica. Batia rápido demais, forte demais. Clarissa se abaixou para falar algo com os meninos. Ele não ouviu as palavras, mas viu o cuidado, viu a paciência, viu a forma como ela tocava o ombro de um, ajeitava o casaco do outro. Gestos automáticos de quem faz aquilo todos os dias. Ela parecia diferente, mais madura, mais inteira. Ele sentiu uma pontada de algo que misturava saudade, culpa e uma pergunta que ainda não tinha forma. Quanto tempo fazia que eles não se viam? 2 anos? 3? O tempo parecia confuso agora. Ele lembrava do último abraço, da porta se fechando, do silêncio que veio depois. Mas nada disso explicava aquela cena. As crianças voltaram a correr. Passaram perto dele, muito perto. Por um segundo, um dos meninos olhou diretamente para ele. Um olhar rápido, curioso. E naquele breve contato, algo dentro dele vacilou. Uma sensação quase física, difícil de explicar. Como se estivesse olhando para um espelho distorcido do passado. Ele desviou o olhar, engolindo em seco. Clarissa finalmente percebeu a presença dele. O sorriso desapareceu lentamente do rosto dela. Os olhos se arregalaram, apenas um pouco. O corpo ficou rígido. Não foi surpresa total. Foi algo pior. Reconhecimento. Eles se encararam à distância. Nenhum dos dois se moveu. O barulho do parque pareceu sumir. Restaram apenas os batimentos acelerados no peito dele e aquela pergunta insistente que começava a se formar, ainda sem coragem de ser pensada por completo. Ela abriu a boca, como se fosse dizer algo. Depois fechou. Olhou rapidamente para os meninos, depois voltou a olhar para ele. Havia medo ali. Um medo silencioso, contido, mas evidente para quem a conhecia bem demais. Ele deu um passo à frente. Apenas um. Não sabia exatamente por quê. Talvez para confirmar que aquilo era real. Talvez para fugir daquele olhar que dizia muito sem dizer nada. Clarissa, a voz saiu mais baixa do que ele esperava. Ela respirou fundo. Começou, mas parou de novo. Os meninos se aproximaram, curiosos com a tensão estranha entre os adultos. Um deles segurou a mão dela. O outro ficou ao lado, observando. A mão dela tremeu levemente ao segurar a deles. Ele percebeu. E percebeu também outra coisa. Algo pequeno, quase invisível, mas impossível de ignorar depois de visto. Um detalhe que fez seu coração falhar uma batida. A forma como um dos meninos franzia a testa. Exatamente como ele fazia quando estava confuso. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Nenhuma explicação. Nenhuma acusação. Apenas olhares carregados de coisas não ditas. Ele sentiu que estava à beira de algo. Algo grande. Algo que poderia mudar completamente tudo o que ele achava que sabia sobre o passado. Mas ainda não tinha coragem de atravessar essa linha. Clarissa apertou a mão dos meninos com mais força e deu um passo para trás, como se instintivamente quisesse protegê-los de algo invisível. Eu preciso ir, disse ela, finalmente, a voz baixa, tensa. Ela virou-se rapidamente, guiando as crianças para longe. Não correu. Não olhou para trás. Apenas foi. Ele ficou ali, parado, sentindo o mundo voltar aos poucos, mas de um jeito diferente. Como se nada mais estivesse exatamente no lugar. Enquanto observava os 3 se afastarem, uma certeza começou a se formar, lenta e assustadora. Aquele encontro não era um acaso. E aquelas crianças carregavam uma história que ele ainda não conhecia. Uma história que, quando finalmente viesse à tona, poderia destruir tudo o que ele acreditava ser verdade. E essa sensação, a de que algo muito errado estava escondido à vista de todos, foi o que fez perceber que sua vida,
naquele exato momento, acabava de mudar para sempre. Ele não conseguiu dormir naquela noite. As imagens do parque voltavam sem pedir permissão. O jeito como Clarissa segurou as mãos dos meninos. O olhar dela, misto de medo e urgência. E, acima de tudo, aquele detalhe impossível de ignorar, a semelhança. Ele se levantou antes do amanhecer, caminhou pelo apartamento em silêncio, como se qualquer som pudesse bagunçar ainda mais o turbilhão dentro da cabeça. Tentou se convencer de que estava exagerando. Tentou repetir para si mesmo que aquilo não fazia sentido. Mas o coração insistia em outra coisa. Não era curiosidade. Era instinto. 2 dias se passaram até que ele tomasse coragem. Não ligou. Não mandou mensagem. Apareceu. O endereço ainda estava salvo na memória, mesmo depois de tanto tempo. Um prédio simples, bairro tranquilo. Ele ficou alguns minutos dentro do carro, respirando fundo, questionando se aquilo era uma boa ideia. Mas já tinha ido longe demais para voltar atrás. Quando Clarissa abriu a porta, o choque foi visível. Ela empalideceu por um segundo, depois suspirou, como se soubesse que aquele momento chegaria. Eu sabia que você viria, disse, com a voz baixa. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Brinquedos espalhados, desenhos colados na geladeira, sapatos pequenos perto da porta. Uma vida inteira ali, construída sem ele. Os meninos apareceram na sala, curiosos. Olharam para ele sem medo, sem saber. Um deles sorriu. O outro franziu a testa. Ele sentiu o chão desaparecer por um instante. Eles são. A frase morreu na garganta. Clarissa fechou os olhos. Não foi um gesto dramático. Foi de cansaço. Como quem carrega um segredo pesado há tempo demais. São seus, disse, finalmente. O silêncio que se seguiu foi brutal. Ele sentou-se devagar no sofá, como se o corpo tivesse perdido a força. O coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes. 1000 perguntas surgiram ao mesmo tempo, mas nenhuma conseguia sair. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Clarissa sentou-se à frente dele. As mãos tremiam. Eu descobri depois que você foi embora. Pouco depois. Tentei te ligar, mas você já estava em outro país, outro emprego, outra vida. E quando voltou, já era tarde demais. Tarde demais para quê? A voz dele falhou. Para mudar tudo de novo, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Você estava reconstruindo sua vida. Eu vi você sorrindo de novo. Não tive coragem de destruir isso. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando conter a mistura de raiva, dor e um sentimento novo, assustadoramente forte. Você decidiu por mim, disse, num sussurro. Eu sei, ela respondeu, e vou carregar essa culpa para sempre. Os meninos observavam a cena em silêncio, sentindo que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender. Clarissa chamou-os para perto. Este é um amigo antigo da mamãe, disse, com cuidado. Amigo. A palavra cortou mais do que qualquer acusação. Ele se abaixou diante deles. De perto, a semelhança era ainda mais clara. O mesmo queixo, o mesmo jeito de inclinar a cabeça, o mesmo olhar curioso. Qual é o nome de vocês? Perguntou, tentando sorrir. Lucas, disse um. Mateus, completou o outro. 2 nomes que ele nunca tinha imaginado pronunciar. 2 mundos que agora colidiam dentro do peito. Nos dias seguintes, tudo mudou. Ele passou a visitá-los. Primeiro com cautela, depois com uma mistura estranha de alegria e medo. Cada risada era um presente, cada despedida, um peso. Mas nem tudo era simples. Havia perguntas difíceis. Havia ressentimento. Havia noites em que ele se perguntava se teria sido melhor nunca ter descoberto. Porque amar também significava perder. E agora, ele tinha muito a perder. Clarissa foi honesta sobre tudo. Sobre o medo, sobre a solidão, sobre como criou os meninos sozinha, trabalhando demais, dormindo pouco, aprendendo a ser forte porque não tinha escolha. Eu não quis te machucar, disse ela, certa noite, mas sei que machuquei mesmo assim. Ele entendeu algo importante naquele momento. Não existiam vilões ali, apenas pessoas tentando sobreviver às próprias decisões. A maior decisão ainda estava por vir. Ele tinha uma proposta de trabalho
em outra cidade. Uma oportunidade única. Algo que teria aceitado sem pensar duas vezes antes. Agora, tudo era diferente. Ficar significava reconstruir a vida do zero. Aprender a ser pai de duas crianças que já tinham uma rotina, um mundo. Significava enfrentar o medo de não ser suficiente. Ir embora significava deixá-los outra vez. Na última noite antes de decidir, ele levou Lucas e Mateus ao parque. O mesmo parque. Eles correram, riram, cansaram-se. No fim, sentaram-se ao lado dele no banco. Você vai voltar amanhã? Perguntou Lucas. Ele engoliu em seco. Vou, respondeu, e percebeu que aquela palavra carregava mais peso do que nunca. Quando voltou para casa, fez a escolha mais difícil da vida. Ligou para a empresa. Recusou a proposta. No dia seguinte, contou a Clarissa. Ela chorou. Não de alívio, de gratidão. Não estou pedindo promessas, disse ela. Só presença. Ele assentiu. Porque presença, agora, era tudo o que importava. Meses depois, a rotina ainda era imperfeita. Havia dias difíceis, conflitos, dúvidas, mas também havia abraços inesperados, mãos pequenas segurando a dele, risadas que curavam feridas antigas. Ele perdeu anos. Isso nunca mudaria, mas ganhou algo maior, a chance de não perder o resto. Naquela noite, ao colocar os meninos para dormir, Lucas perguntou: Você vai ficar para sempre? Ele ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu com sinceridade: Vou ficar hoje, e amanhã, e todos os dias que eu puder. Ao apagar a luz, ficou parado na porta, observando-os dormir. Dois filhos que ele quase não conheceu. Duas vidas que mudaram a dele para sempre. E a pergunta que ficou no ar, ecoando no coração de quem escuta essa história, é simples. Se você descobrisse uma verdade assim tarde demais, teria coragem de mudar toda a sua vida por amor? Ele olhou para os meninos dormindo, suas respirações suaves e sincronizadas, e sentiu uma mistura de amor e culpa que nunca imaginou que pudesse existir. Cada risada que haviam compartilhado, cada pequeno gesto, cada olhar curioso agora tinha um peso que ele não podia ignorar. Ele quase não os conhecia, mas já sentia que não poderia viver sem eles. Era como se a vida tivesse colocado essas crianças em seu caminho para ensinar algo que ele precisava aprender, mesmo que fosse doloroso demais no início. Clarissa estava sentada na porta, observando silenciosamente. Ela não disse nada, mas não precisava. Ambos sabiam que aquela situação era complexa, carregada de escolhas que nenhum dos dois poderia desfazer. A verdade estava à vista, mas ainda assim, cada dia era um teste de paciência, coragem e amor. A maior lição que ele começava a entender era simples. A vida nunca espera para dar segundas chances, e quando elas aparecem, não há garantias de que o medo ou a dúvida não irão atrapalhar. Ele pensou em tudo que perdeu. Anos de distância, momentos que nunca compartilhariam juntos. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu algo poderoso. Ainda havia tempo para construir algo verdadeiro, algo que valesse a pena. Não era sobre corrigir erros do passado, era sobre assumir responsabilidade pelo presente, sobre escolher amar, cuidar e estar presente mesmo quando isso exigia sacrifícios. As semanas seguintes foram uma mistura de caos e beleza. Ele acordava cedo, preparava o café da manhã, ajudava os meninos com as tarefas simples que pareciam tão grandes para crianças pequenas. Riam juntos, brigavam juntos, aprendiam juntos. Cada gesto simples trazia pequenas vitórias que pareciam imensas para ele. A vida, antes monótona e sem cor, agora tinha um ritmo próprio, cheio de risadas, lágrimas e abraços inesperados. Ele sentia cada emoção em dobro, porque agora não estava sozinho. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que o cansaço tomava conta, noites em que a ansiedade e o medo do futuro paralisavam. Ele se perguntava se estava sendo bom o suficiente, se conseguiria equilibrar a própria vida com a responsabilidade de criar dois filhos que precisavam dele tanto quanto precisavam da mãe. Havia momentos em que a culpa pelo passado apertava o peito e ele se perguntava se poderia reparar o tempo perdido. Clarissa também lutava. Lutava com o medo de confiar novamente, com a preocupação de que ele pudesse partir, com a sensação de que a verdade que escondera por tanto tempo ainda podia machucar a todos. E ainda assim, em meio a tudo isso, ele aprendeu algo fundamental: amar é escolher todos os dias, mesmo quando dói,
mesmo quando o passado ameaça interferir. Amar é aceitar que nem sempre será perfeito, mas que a presença constante, o cuidado diário e a vulnerabilidade sincera têm um poder maior do que qualquer falha cometida. Ele aprendeu que uma vida compartilhada não é apenas sobre momentos felizes, é sobre enfrentar o medo juntos, sobre decidir ficar quando fugir seria mais fácil, sobre olhar para o futuro mesmo quando o passado assombra. Certa tarde, os meninos chegaram do parque, cansados, mas sorridentes. Sentaram-se no chão da sala, encostados um no outro, e olharam para ele com aquela confiança silenciosa que só as crianças conseguem ter. Ele se abaixou, respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que não precisava ter medo. Que, apesar das feridas e da dor do passado, havia espaço para reconstruir, para criar laços que ninguém poderia quebrar. Clarissa se aproximou, colocou a mão sobre a dele e sorriu. Não era um sorriso cheio de alívio apenas, era um sorriso de cumplicidade, de entendimento silencioso de que, juntos, poderiam enfrentar tudo. E foi nesse instante que ele entendeu a lição mais importante. Não se trata de corrigir erros ou buscar perfeição. A vida verdadeira é construída na presença, na coragem de se doar, na paciência de acompanhar o crescimento de quem você ama e na capacidade de aceitar que algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, também podem se transformar em pontes para o futuro. Ele percebeu que cada dificuldade, cada escolha difícil, cada noite de dúvida havia moldado algo maior dentro dele. A capacidade de amar sem reservas, de proteger sem exigir retorno, de ser humano com todas as suas falhas e virtudes. Enquanto observava os meninos dormindo, ele se perguntou silenciosamente: se ele tivesse deixado o medo ou o orgulho controlar suas escolhas, teria perdido a chance de viver essa experiência? Teria perdido a oportunidade de aprender o que significa realmente cuidar, confiar e se doar? O coração apertou com a magnitude da pergunta, mas também se abriu com a esperança de que, independentemente do passado, o futuro ainda podia ser escrito com amor, coragem e presença. E a pergunta final ficou no ar, carregada de emoção, tocando não apenas quem ouvia a história, mas também quem refletia sobre a própria vida. Se você tivesse a chance de corrigir o que passou e amar plenamente hoje, você teria coragem de fazê-lo?